E agora a gente vira aqui o nosso assunto para falar sobre um assunto muito importante mesmo, e que pode trazer sérios riscos à nossa saúde, que é a automedicação e também a questão de utilizar produtos de procedência duvidosa. Os danos para a saúde a longo prazo podem ser até mesmo irreversíveis. E quem vai confirmar isso que eu estou dizendo é a doutora Juliana Baran Araújo, ela que é médica endocrinologista. Boa tarde, doutora Juliana, tudo bem? Obrigada por nos atender. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Doutora, eu iniciei essa nossa conversa falando sobre o risco da automedicação e também de produtos de procedência duvidosa, né? A utilização inadequada de um remédio, ele pode esconder sintomas, até mesmo assim, de uma simples gripe, um simples resfriado, até mesmo de doenças mais sérias? Sim, com certeza. O ideal é que sempre o paciente seja avaliado e diagnosticado para que o tratamento seja prescrito de maneira correta e adequada para cada caso de cada paciente, né? E muitas vezes alguns medicamentos escondem amenizam alguns sintomas e atrapalham depois, posteriormente, o diagnóstico correto. Doutora, como se identificar também, sobretudo para aquelas pessoas que têm compulsão de tomar remédios e acabam fazendo exatamente essa automedicação, né? Quais são os sinais, o que, que a pessoa precisa ficar, né, em estado de alerta para não prejudicar a própria saúde? 4h27, acho que estamos com dificuldade na conexão com a nossa entrevistada, Leda Limas, Doutora, a senhora está nos ouvindo? a doutora Juliana Baran Araújo, médica endocrinologista, falando sobre saúde e risco de automedicação. E tem realmente, Leda Limas, muitas pessoas que acabam tomando os medicamentos fora de controle, sem nenhuma regra, né? Tá, Porque acabam tendo toda essa situação e a doutora estava respondendo sobre isso, mas a gente perdeu a conexão. exatamente. Aliás, a nossa internet, ou a internet aí de vários locais, a internet está bem complicada, né? Doutora, a senhora ouve a gente novamente? Oi, estou ouvindo, Tá bom, estou então. ouvindo Então eu vou você. pedir para o meu colega, o Jean, refazer a pergunta, porque Sim. provavelmente a senhora não deve ter ouvido. Jean. A gente estava falando sobre a automedicação, doutora, obrigado pela gentileza e Sim. esforço de retornar conosco, sobre aquelas pessoas que tomam remédios de uma forma descontrolada, né, que tomam medicação sem nenhum tipo de controle, que tem essa necessidade. Então, qual é o sinal de alerta para as pessoas se darem conta e não ficarem prejudicando a própria saúde? A questão é sempre que as pessoas precisam ter consciência dos riscos relacionados ao uso excessivo de medicamentos. Nenhum medicamento ele vai passar de maneira que o paciente vai ficar ileso ao uso deles, né? Todos os medicamentos têm riscos de efeitos colaterais. Alguns efeitos podem ser leves, passageiros, mas na maioria dos casos, os pacientes têm risco de ter problema no rim, problema renal, problemas no fígado. Tem medicamentos que, quando utilizados em altas doses, ou por muitos dias seguidos, podem causar insuficiência hepática, né? Então, é quando o fígado para de funcionar. Então, esses riscos, eles são muito importantes. Então, nenhum medicamento, por mais que seja um medicamento teoricamente simples, né, ou que muito comumente utilizado entre as pessoas, nenhum medicamento deve ser utilizado a longo prazo, por muitos dias seguidos, ou em doses altas de uma vez só. Doutora, outra preocupação seria em relação ao uso do remédio, fazendo-se assim uma combinação inadequada. Nesse caso, o uso de um medicamento, por exemplo, ele pode anular ou potencializar o efeito de um outro? Justamente, tanto anular quanto potencializar. E no caso de potencializar, que é o risco maior, né? Porque aí a gente acaba tendo um efeito muito grande de um determinado medicamento, causando riscos até de morte, dependendo do caso, né? Principalmente aquela questão que eu comentei de lesão renal, insuficiência hepática, que pode levar à morte, problemas cardíacos também. Quando anula o efeito, o paciente acaba não conseguindo tratar
o problema de saúde que tá acontecendo. Mas a nossa grande preocupação é quando potencializa. Alguns medicamentos não podem ser utilizados ao mesmo tempo, e a grande questão são esses efeitos colaterais graves que podem acontecer. Doutora, já que estamos falando em automedicação, existem remédios que são viciantes? Sim, e aí vem uma grande questão, né? Tem muitos medicamentos que são vendidos na internet, principalmente como remédios naturais, e que, na verdade, eles não são realmente fitoterápicos ou realmente vindo de ervas, e tem componentes ali, como anfetaminas, que causam dependência química. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, tanto medicamentos que a pessoa compra na farmácia, quanto medicamentos vendidos na internet. Isso, assim, é um grave risco para a saúde, tanto em relação aos efeitos colaterais, quanto essa questão de acabar viciando. Doutora, com relação aos antibióticos, né? Com relação a esse tipo de remédio, que a gente sabe que os antibióticos, esses sim, a gente só consegue comprar com receituário médico. Quais são os perigos de uma superdosagem do antibiótico, por exemplo? Antibióticos, assim, eles também não devem ser utilizados por conta própria e, infelizmente, a gente sabe que às vezes o paciente não termina um tratamento anterior e fica com comprimidos em casa e numa próxima infecção acaba utilizando antibiótico por conta própria. Então, além dos riscos disso piorar a infecção que está acontecendo, por estar utilizando um antibiótico inadequado para aquele caso, também tem esse risco de doses altas. Em geral, os riscos são de problema renal, de acabar levando a uma lesão no rim e o paciente perdendo o funcionamento do rim. Esse é o grande problema. E também alguns casos que o paciente já tem um problema renal, às vezes ele não sabe, e aquele medicamento que em geral, está numa dose correta, para esse paciente especificamente, está numa dose alta. Então, cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Então, no caso de uma infecção, tem que ser prescrito por um médico e sempre a dose do medicamento é ajustada para cada paciente, para cada caso. Doutora, a ideia então de que, por exemplo, os medicamentos tarja preta são os que despertam maior alerta e atenção para quem está tomando os medicamentos, ele acaba também não sendo só nessa área, porque tem outros que as pessoas podem comprar sem receita e que trazem esses prejuízos, como você está explicando, né? Poderia falar um pouco sobre isso? Isso, exatamente. Não são só os tarja preta. Em geral, os pacientes, os medicamentos que causam algum tipo de dependência, eles acabam necessitando de receita médica, seja tarja preta ou uma receita controlada, como os receituários de antibiótico, por exemplo, que também a gente consegue comprar medicamentos que causam dependência. Mas a gente tem alguns medicamentos que o paciente compra sem receita, como os corticoides, por exemplo, e esses medicamentos causam dependência e causam efeitos colaterais graves ao longo do tempo, né, ao longo do uso, tanto de ganho de peso, desenvolvimento de diabetes e dependência do uso desses corticoides. Então, o corticoide é uma medicação que nos preocupa bastante, que precisaria ser com receita médica, mas acaba que a gente acaba pegando bastante paciente utilizando por conta própria e já com efeitos colaterais, e aí que vai descobrir que é por conta de um medicamento vendido sem receita, né? Doutora, a gente já falou, né, da questão do perigo da intoxicação, do perigo de potencializar, né, a mistura com outro remédio. Agora, a questão de o organismo se habituar com aquela química que tem com o remédio e daqui a pouco eu preciso realmente para uma doença e que eu precise que esse remédio faça efeito e ele não faz mais. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer com alguns medicamentos, sim. Então, a questão de muitas vezes o paciente começar a utilizar um medicamento e seguir usando por conta própria ao longo do tempo, meses, anos, e nunca ter uma reavaliação do uso desse medicamento, né? Às vezes a gente vê alguns casos que o paciente só vai renovando o medicamento no posto de saúde e nunca passa por uma reavaliação. E esses medicamentos vão causando dependência. Geralmente são medicamentos de uso prolongado, né? Que eles vão perdendo o efeito e o paciente vai necessitando de doses mais altas.
E isso é muito complicado. É um risco para o paciente, quando ele acaba, né, utilizando doses mais altas, até por conta própria. E depois, quando a gente precisa utilizar esse medicamento numa situação de urgência, né, numa internação hospitalar, aí o medicamento não faz efeito, né? Então, sempre tem riscos, né? Então, todo medicamento, especialmente os que são controlados, eles têm que ter reavaliação e sempre ser reajustado o tratamento e as doses. Então tá certo, doutora Juliana Araújo, médica endocrinologista. O negócio, então, é não se automedicar. Precisa de remédio, vai no postinho, vai no consultório médico, marca uma consulta e pega ali a prescrição médica, que pelo menos vai tomar remédio com consciência e não vai trazer problemas para a saúde e nem depois ir para o médico com problemas maiores do que já tem, né, doutora? Porque isso pode acontecer também, né? Agravar. Exatamente. Então, os medicamentos, eles existem para nos ajudar, para melhorar a nossa saúde, mas quando feito o uso de maneira adequada, né? Então, não correr o risco de piorar a saúde, piorar a doença, adquirir outros problemas de saúde, pensando que está fazendo a coisa certa, né? Mas por conta própria. Então tá certo. Obrigada pelo alerta, pelas dicas e estamos sempre à disposição para qualquer outra informação importante, porque saúde sempre é muito importante, né, doutora? Muito obrigada. Uma boa tarde para a senhora. Com certeza. Obrigada também. Boa tarde.